Antes do final de Anéis de Poder e também para concluir a minha coleção de crítica dos episódios, vamos aqui à análise do episódio 6 e do episódio 7. No episódio 6, Celebrimbor é enganado por Sauron para que fique em um loop de paz para que ele consiga terminar os 9 Anéis de Poder dos Homens. A Galadriel é capturada pelo Adar. Ambos querem destruir o Sauron, mas os métodos que eles querem utilizar são diferentes. O Adar, ele planeja utilizar a coroa de Morgoth, que aparece no começo da temporada, mais o anel da Galadriel, o Nenya, para matar o Sauron. O antagonista então reúne seu exército de orcs e marcha até Eregion. Em Númenor, Elendil continua a negar que Pharazôn é o rei, e por isso ele é colocado em um teste. Ele deve sobreviver à ira de uma serpente marinha que tem alguma relação com os Valar. Se ele sobreviver, ele é digno e é um escolhido dos Valar então. A Muriel, que é a antiga rainha de Númenor, escolhe tomar o lugar do Elendil. Ela diz que ela é responsável por essa pena imposta sobre o personagem. Nisso, ela é testada então por essa serpente marinha, acaba passando e é restituída como a rainha de Númenor. O Arondir, que nos últimos episódios estava junto com Isildur, agora se separa. Ele segue a trilha deixada pelos orcs, trilha essa inclusive que é citada pelos Ents, e segue até Eregion. O mago e o Tom Bombadil vão atrás de um cajado que sirva para focalizar o poder do mago. Entretanto, o mago recebe uma visão de que Nori e Pop estão em perigo, elas vão ser atacadas pelo Mago Sombrio. Por causa dessa visão, então, o mago decide largar essa busca pelo cajado e segue ao encontro das suas amigas Brandipé. Já em Caça-Dûm, o rei Durin continua a cavar a montanha. Sauron chega na montanha para buscar mais Mithril para a Forja dos Anéis, só que ele se depara com a ganância crescente do rei anão, que acaba negando o pedido do Sauron. Outra pessoa que paralelamente também percebe a ganância crescente do próprio pai é o Durin. Nisso, ele e sua esposa, a Disa, se juntam e formam uma linha de piquete para que ninguém ultrapasse e volte a fazer as minerações. O episódio 6 termina com o início do ataque do exército de Adar a Eregion. Esse episódio volta a cometer infelizmente os mesmos erros de alguns episódios anteriores. A alternância entre núcleos que não acrescentam em nada na narrativa maior da temporada, que é a ascensão de Sauron como o grande mal da Terra-média, continuam acontecendo. O núcleo do mago e da Nori em especial parece muito deslocado, desnecessário. A sua inexistência não iria afetar em nada essa história maior, até porque parece que esse núcleo existe somente para fazer uma referência à trilogia do Senhor dos Anéis. Mas diferente dessa trilogia, onde os hobbits têm um papel, uma relevância narrativa e temática de mostrar que até as menores das criaturas têm uma importância no plano geral, nessa série esse tipo de comentário, seja igual ou semelhante, não acontece, então a existência desse núcleo não se justifica. Já no episódio 7, a grande cena de guerra da temporada, e julgo dizer até da série até o momento, começa, o que força os roteiristas a dar maior foco à situação e deixar de lado os saltos desnecessários entre núcleos. Enquanto Eregion é destruída, Celebrimbor, que está completamente alheio à situação, pois está enfeitiçado por Sauron, continua a forjar os Anéis dos Homens. O Sauron coloca os cidadãos de Eregion contra o Celebrimbor. Ele diz que a ausência do Mestre Ferreiro é devido a essa obsessão dele pela Forja dos Anéis. A ambição do Rei Anão faz com que todos os outros anões se voltem contra ele, não só a Disa e o Durin IV, o que faz com que uma rebelião generalizada aconteça em Khazad-dûm, mas não necessariamente uma rebelião violenta. Começa-se a ter uma organização para tirar o rei do poder. É um golpe de estado. Paralelo a isso, o Elrond vai até o Durin, é dado também lá pelo episódio 5 ou 6, de que o Gil-galad fala que não é possível vencer essa batalha contra Adar somente com os exércitos dos elfos, então o Elrond serve como um bastião que vai buscar a ajuda dos anões. Em um primeiro momento, esse acordo é fechado entre elfos e anões. Acontece que essa rebelião em Caça-Dûm evolui no momento em que o rei anão começa a matar os seus súditos, o que faz com que o Durin e o exército não consigam ajudar os elfos. O Celebrimbor finaliza a Forja dos Anéis e no processo ele descobre o feitiço no qual ele está colocado. Nisso, o mestre da forja tenta se rebelar contra Sauron, mas todos os elfos à sua volta acreditam que ele tá louco. Eles foram manipulados pelo Sauron, como eu disse antes. Acontece que, diferente dos outros anéis dos elfos e dos anões, a matéria-prima desses anéis dos homens é o próprio sangue do Sauron. E por isso, fica subentendido que
esse é o elemento que faz com que esses anéis tenham uma influência maior sobre os homens, e não somente o fato de que os homens são mais corruptíveis. Elrond, Gil-galad e o exército dos elfos chegam para lutar na batalha por Eregion, e apesar de estarem em menor número, conseguem segurar os avanços dos orcs. O Arondir chega também até próximo a Eregion, ele chega até o acampamento dos orcs de Adar e consegue ajudar a Galadriel a escapar. Nisso, Arondir diz que o objetivo dele nessa temporada é matar o Adar. Essa busca de vingança se justifica pela morte da Bronwyn na temporada anterior, essa que era o interesse romântico do elfo. A Galadriel junto com Arondir conseguem se infiltrar em Eregion, encontram Celebrimbor e o ferreiro que estava tentando destruir os 9 anéis que ele forjou, mas não conseguiu, acaba entregando esses anéis para Galadriel e ela foge de Eregion junto com esses anéis. Elrond e o exército de elfos conseguem segurar a batalha contra os orcs até o que dá a entender é amanhã, só que nesse momento, em teoria, o exército do Durin era para estar chegando. Como ocorreu aquela situação em Khazad-dûm, eles não chegam e a batalha vira em favor dos orcs. Arondir, que nesse processo de batalha tenta atacar o Adar, acaba sendo mortalmente ferido pelo antagonista, mas não dá para saber exatamente qual que vai ser o destino desse personagem. Sem a ajuda do exército de anões, os elfos acabam perdendo a batalha e o Adar consegue tomar o Nenya, o anel da Galadriel, da posse do Elrond. Nisso, Adar tem em sua posse agora ambos os objetos que ele precisava para conseguir, em teoria, vencer a batalha contra o Sauron, que é tanto Nenya quanto a coroa de Morgoth. Sendo estritamente focado nos núcleos envolvidos na Batalha de Eregion, esse episódio se destaca pelo foco preciso na batalha e na conclusão de arcos de personagem, especialmente o arco do Celebrimbor. Sendo justamente por isso, por essa precisão e também pela qualidade das cenas de batalha, que são muito bem gravadas, esse é, até o momento, o melhor episódio de Anéis do Poder, tanto da primeira quanto da segunda temporada. É o que mais se assemelha às cenas de batalha e à atmosfera da trilogia do Peter Jackson. O que sobra para ser fechado, então, no último episódio, são o confronto final entre Celebrimbor e Sauron, que vai ser mais um confronto de falas do que necessariamente um confronto de batalha, saber qual vai ser o destino dos 9 anéis que estão sob a posse da Galadriel, além do reencontro entre o mago e a Nori, além também do núcleo do Isildur e do núcleo de Númenor. Nesse sentido, eu tendo a ser bastante pessimista com a conclusão dessa segunda temporada, tendo em vista que vamos terminar esse segundo ano da série tendo destaque em um dos piores núcleos de personagem de Os Anéis de Poder, que é, na minha opinião, o núcleo do mago e da Nori. Além disso, se o episódio não tiver o tempo de duração necessário, provavelmente teremos uma daquelas situações em que se tem muito para fazer em muito pouco tempo. Ou seja, de novo, o que acaba estragando a qualidade de Os Anéis de Poder não é necessariamente a falta de uma boa atuação ou de uma boa direção de fotografia ou de arte, mas sim o excesso de personagens e o excesso de arcos que não são devidamente escritos de forma a adicionar conteúdo ou adicionar outros pontos de vista para a ascensão do Lorde das Trevas, o Sauron. Nesse caso, é o que diz aquele velho ditado: menos é mais.